Conhecida como a ciência central, química é fundamental para que possamos entender o mundo que nos cerca. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a química, sua história e seus campos de aplicação. Quando ouvimos a palavra química, certas imagens vêm à nossa mente, como moléculas, tubos de ensaio, a tabela periódica, mas química é muito mais importante do que essas coisas. Não é à toa que é conhecida como a ciência central, porque afeta diretamente todas as outras ciências naturais, como biologia, física, geologia, entre outros. Química é uma ciência física e estuda as propriedades e as interações entre matéria e energia. Em outras palavras, química é uma forma de estudar as propriedades, características e as mudanças físicas da matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, basicamente todas as coisas que compõem o nosso mundo. A química estuda os átomos, que são fundamentalmente os blocos de construção da matéria, e estuda também as interações entre esses átomos. Ela também estuda as partículas subatômicas, que são menores que os átomos, podemos citar os prótons, nêutrons e elétrons. De certa forma, tudo na Terra é feito de matéria, e a matéria é feita de átomos. Concluímos então que tudo que existe é feito de átomos. Podemos ver a química como uma ciência nova, porém a química tem se desenvolvido ao longo de anos de estudos. Experimentos químicos datam desde a antiguidade e foram primeiramente descritos pelos alquimistas, que podem ser considerados como os primeiros cientistas. Isso porque foram os primeiros a realizar experimentos e a relatar seus resultados, o que é a chave para se fazer ciência. A química moderna, como a conhecemos, data do século XVII, tendo como seu fundador Robert Boyle. Boyle é o primeiro a desenvolver um método científico, onde são organizados passo a passo como organizar experimentos para adquirir um determinado conhecimento ou resolver um problema. Boyle acreditava que apenas resultados de experimentos rigorosamente testados e fundamentados cientificamente poderiam fornecer teorias científicas verdadeiras. Se levarmos em consideração não apenas a ciência formal, a química vem sendo desenvolvida ao longo de toda a história humana. Desde a descoberta do fogo, a produção da cerâmica, a extração de metal a partir de minérios, a produção de vidro, a fermentação alcoólica, a extração de componentes vegetais para fins medicinais, o uso de processos nucleares como fontes de energia e de destruição, o uso de supercondutores nanométricos na confecção de dispositivos eletrônicos, enfim. Todos esses processos são químicos e fundamentais para a nossa evolução como espécie e sociedade. Como podemos perceber, a química existe em tudo que nos cerca, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar de química. A importância de se conhecer química e de se aplicar conceitos químicos em diversas áreas faz com que existam diferentes campos de estudos dentro da própria química. Na verdade, a química é frequentemente estudada para que os cientistas possam entender melhor seu próprio campo de pesquisa. Existe um grande número de diferentes ramos da química. Para que o vídeo não fique muito grande, vamos nos concentrar em alguns dos mais importantes, para lhe dar uma ideia de como a química desempenha um papel como uma ciência natural. A química analítica faz exatamente o que o nome sugere: análise da matéria. Químicos analíticos buscam compreender composição e estrutura de diferentes materiais e substâncias, explorando, para tanto, suas propriedades. A química aplicada trata da aplicação da química para fins práticos. Você sabe qual a diferença entre os diferentes tipos de shampoo encontrados no supermercado? Alguns são para cabelos coloridos, alguns para cabelo seco, danificado, e outros são para cabelos finos. A química aplicada é especificamente usada para resolver problemas práticos. Nesse caso, a química é utilizada para ter efeitos diferentes nos diferentes tipos de cabelo. Bioquímica soa muito como a junção das palavras biologia e química, e é basicamente isso que ela é. Trata da química aplicada a organismos vivos e seus processos. Metabolismo, medicina, biologia molecular, genética, nutrição,
todos são áreas de estudo da bioquímica, porque lidam com interações das funções e estruturas químicas em sistemas biológicos. Química ambiental é um campo relativamente recente, que vem crescendo rapidamente devido à importância que tem sido dada aos estudos de produtos químicos no ar, no solo e na água. A química ambiental examina as reações químicas e seus efeitos sobre o meio ambiente para entender como os produtos químicos chegaram lá, como eles são transportados e o que acontece com eles uma vez que já estão lá. Mesmo a química sendo uma ciência física, existe um ramo específico, chamado de fisicoquímica. Esse ramo trata da aplicação de estudos físicos em sistemas químicos, o que inclui estudos em áreas como mecânica quântica, química nuclear, termodinâmica e cinética. Como mencionado, essa é apenas uma pequena parte da grande lista de diferentes campos de estudos da química. Tenho certeza que qualquer campo de estudo que você possa pensar tem ao menos uma pequena área de química associada a ele. A química é realmente a ciência no centro de todas as outras. Nesse vídeo, aprendemos um pouco mais sobre a ciência central, a química, que estuda as propriedades e as interações entre matéria e energia. Matéria são todas as coisas que nos cercam, e átomos são os componentes fundamentais da matéria. Podemos assim dizer que os químicos estudam todas as coisas que compõem o nosso planeta. Podemos concluir também que nosso planeta é composto de matéria. Vimos que a química, como uma ciência moderna, se iniciou no século XVII, mas aplicações básicas vêm de muito antes disso. Percebemos como a química é entrelaçada, está ligada a tudo e como existem diversos ramos da química. Biologia, física e até mesmo astronomia, todos têm ligação com química. E é exatamente por isso que aprender química ajuda tanto a não químicos serem melhores cientistas em seu próprio campo de estudo.